Será que já não está na hora do AC/DC pendurar as chuteiras, cessar suas atividades, realmente se aposentar? Falar um pouquinho sobre esse assunto no vídeo de hoje. Isso com base em tantas informações que vêm saindo sobre a banda, né? Acredito que desde o ano passado, né? Se não me falha a memória, tem saído várias informações a respeito do que pode se tornar o futuro do AC/DC, né? Apareceram os rumores aí de que eles estariam gravando um novo disco, depois pintaram os rumores de que eles estariam planejando uma turnê, agora um rumor recente aponta que eles desistiram de tudo isso, né? Sempre na base dos rumores, né? Porque o AC/DC é uma banda muito fechada no que diz respeito à imprensa, com a comunicação aos seus fãs. Ninguém consegue informações muito precisas a respeito do AC/DC, que sempre foi muito arredio, muito arisco com relação a revelar os detalhes de seus planejamentos, né? Quando eles aparecem é simplesmente do nada, anunciam seus planos, né? Vão lá, fazem o que foi anunciado e depois se ficam reclusos ali, voltam para cada um para suas respectivas casinhas e ficam lá. Vamos primeiro fazer uma espécie de uma retrospectiva do que aconteceu com esse DC, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos, um pouquinho mais do que isso até. Em 2008, né, eles lançaram esse excelente disco aqui, que é o Black Ice, né? Esse disco marcou a volta do AC/DC dentro de, se não me engano, 7, 8 anos sem material inédito, né? Eles haviam lançado o Stiff Upper Lip, fizeram uma turnê de divulgação e depois voltaram a ficar um pouquinho sumidos, né? Até que em 2008 eles lançaram esse novo disco e acabou marcando a despedida do Malcolm Young, né? O guitarrista base, sem que ninguém soubesse, né? Depois que a turnê foi concluída, né, em junho de 2010, o Malcolm Young não se apresentou mais ao vivo, não se apresentou mais com o AC/DC. A partir daquele momento, né, a banda foi descansar, né, foi aproveitar os lucros, né, recebidos de sua turnê, né, que foi de 2008 a 2010. Uma agenda bem cansativa para músicos que já eram bem velhinhos ali naquela época, né? E meio que nos bastidores ali ninguém sabia, né? Mas o pessoal que estava ali no campo do AC/DC, né? Os integrantes, os funcionários até, já sabiam que o Malcolm Young já tinha um problema, problema de ordem mental, né? Ele sofria de demência e até na turnê de divulgação do Black Ice já estava apresentando alguns problemas para se lembrar das músicas, né? Para manter a memória com relação ao que é tocado, o que é apresentado nos shows. Mas a turnê seguiu normalmente, né? Na medida do possível, não se percebeu nada de atípico, mas depois que o fim da turnê chegou, né? A banda provavelmente até deu um tempo nas suas atividades para ver como é que a situação do Malcolm iria evoluir, né? Acabou evoluindo da pior forma possível, né? Chegou num ponto ali que o Malcolm teve que ser substituído, ele teve que ser aposentado meio que à força, né, para poder tratar do seu problema, né? Chegou a ser internado, a ficar sob observação, né, para ver como é que iria ter uma evolução ali a respeito daquele quadro, mas já numa situação meio desanimadora, né, porque como se ele teve que ser aposentado à força, significa que não havia muita visão de como melhorar aquela situação, mas ele acabou sendo substituído pelo próprio sobrinho, né, o Steve Young, sobrinho do Malcolm e do Angus, assumiu a guitarra base e com essa formação, né, o resto intacto, né, o Angus Young na guitarra solo, o Brian Johnson no vocal, o Phil Rudd na bateria e o Cliff Williams no baixo, eles lançaram outro disco de estúdio, né? Esse aqui, o Rock or Bust, que também é um disco muito bom, mais enxuto, né? Mais direto do que o Black Ice. Aparentemente até o Rock or Bust ele parece ter sido feito assim um pouco às pressas até. Muitas ideias, né, do próprio Malcolm Young com o Angus foram aproveitadas,
consta o nome do Malcolm nos créditos das músicas. E assim que esse disco foi lançado, vieram mais problemas pro AC/DC, né? Que o baterista, né, o Phil Rudd, ele teve que ser afastado das atividades da banda para lidar com a questão judicial, né? Ele estava sendo acusado de encomendar um assassinato, né? Bem um Dirty Deeds Done Dirt Cheap, se tornando realidade, né? Por mais bizarro que aconteça, acabou que a música desse foi cumprida meio que à risca ali pelo Phil Rudd, e acabou que ele foi acusado de outras coisas, né? De portar drogas, enfim, ele acabou sendo detido, né? Ele foi um período em prisão domiciliar. Mas eu acho que antes mesmo de ter saído um veredito a respeito dessa situação, já foi anunciado que o Phil Rudd não iria participar da turnê de divulgação do Rocker Buzz. Ele chegou a gravar o disco, mas quem assumiu as baquetas na turnê foi o Chris Slade, que chegou a integrar o AC/DC no passado, né? No início da década de 90. Ele era o baterista, aquele baterista carecão do registro de Donington, daqueles registros da turnê do The Razor's Edge. É ele quem está tocando. É um baterista muito bom, muito técnico, inclusive. Chega até a sobrar um pouquinho no AC/DC, nessa questão técnica, mas isso é assunto até para outro momento, para outro vídeo, discutir como é que se saíram, né, os bateristas do AC/DC ao longo de sua trajetória. Alguns shows já foram feitos, né, foram sendo realizados ali da turnê do Rocker Buzz, quando outra baixa veio, né? O Brian Johnson, o vocalista, ele foi diagnosticado com um problema auditivo grave, teve que suspender imediatamente suas atividades com o AC/DC, caso contrário, ao que consta, né, ao que foi divulgado, ele poderia sofrer de surdez definitiva, né? Então ele teve que parar mesmo ali, fazer um tratamento, né? E para o restante da turnê ele foi substituído pelo Axl Rose, né, o vocalista do Guns N' Roses. Rolou até muita polêmica, né? Várias polêmicas, né? Como sempre nessas substituições, né? Um amigo próximo do Brian Johnson, que é um comediante, chegou a dizer que o Brian foi demitido como se ele fosse um funcionário do Walmart, como se fosse um funcionário qualquer do AC/DC, o que acabou não se provando verdade com o passar dos anos, né? Porque ele acabou voltando agora nessa situação mais emblemática do AC/DC atualmente. A polêmica também em torno da própria presença do Axl Rose, né, que dividiu opiniões, não só por ser um substituto do Brian Johnson, que está ali desde 1980, como também pela própria figura do Axl, né, que é uma figura polêmica, uma figura que 880, né, ou você ama ou você odeia para muitos, né, parece que não é possível apenas gostar ou apenas não gostar do artista, né, tem que tratar como se fosse torcida de futebol mesmo, né. Bobagens à parte, né? O Axl foi lá, concluiu a turnê. Para mim ele se saiu muito bem, se saiu até melhor do que em alguns registros do Guns N' Roses atualmente. E concluída a turnê, o AC/DC voltou àquele momento em que ninguém sabe, né, o que os caras estão fazendo, o que os caras estão aprontando, se eles estão descansando, se eles estão projetando novos trabalhos, né, uma nova turnê, se a banda vai acabar, se não vai, eles não falam nada, né? Se eu não me engano, a última postagem que o AC/DC fez nas suas redes sociais oficiais foi sobre a morte do Chuck Berry, né? Então eles não comunicam nada a respeito da própria banda, ou mesmo de relançamentos, nada. É aquele silêncio ensurdecedor. Mas no ano passado, se eu não me engano, né, começaram a circular os rumores de que o AC/DC estaria já planejando um novo disco, né? Já estariam gravando um novo disco. Começou na base bem daquele rumor bem tititi, né? Que não tinha muito como saber, como comprovar, mas disseram ter visto dois integrantes do AC/DC, acho que era o Steve Young e o outro eu não me recordo qual era, perambulando lá por Vancouver, no Canadá, que foi a cidade onde eles gravaram os últimos discos de estúdio, né? Tem um estúdio lá onde foram feitos esses registros, né? E eles foram vistos por lá, né? Esses dois integrantes, o Steve e o outro eu vou ficar devendo porque eu não lembro exatamente quem era, mas primeiro surgiu essa informação, depois começaram a aparecer fotos, né? Isso aí foi bem legal porque comprovou algumas coisas, né? Comprovou que o AC/DC realmente estava em estúdio, porque as fotos foram feitas
uma espécie de uma parte de trás desse estúdio, uma parte aberta ali, que, sei lá, algum vizinho foi lá, tirou umas fotos e jogou na internet. E comprovou também alguns retornos, né? A volta do Brian Johnson e a volta do Phil Rhodes também. Dois retornos assim que não eram exatamente esperados, um por uma questão de saúde, outro por uma questão problemas com a lei, problemas com a justiça, né? Eu tive até a impressão de que o Phil Rhodes ele tivesse sido expulso até desse discípulo por conta das atrapalhadas que ele aprontou, né? Mas acabou que ele retornou para a banda, né? O que tudo indica. Algumas fotos recentes, né? Até uma bem curiosa com um personal trainer, né? Do Brian Johnson e do Cliff Williams também, que ele havia anunciado a aposentadoria do AC/DC ao fim da turnê do Rock or Bust, mas aparentemente ele está de volta também, né? Foi feita uma foto ali com o personal trainer, né? Pra você ver que as informações elas podem sair de qualquer lugar, né? Desde o Facebook do personal trainer até um site de algum jornalista renomado. A gente tem que estar sempre de olho para saber, ainda mais quando é uma banda tão arisca, tão avessa à imprensa e à comunicação como um todo, como o AC/DC é. Enfim, né, depois de todos esses rumores, acabou que nada foi anunciado, né, até agora a gente não sabe o que vai ser feito. Começaram a pintar novos rumores de que o AC/DC teria desistido de lançar esse material que teria sido gravado em estúdio, né. Isso é realmente o boato do boato, né, foi uma coisa publicada em fóruns de discussão sobre o AC/DC, mas que apontavam ali que o AC/DC havia simplesmente desistido, né. Parece que não era nem um álbum que eles estavam planejando, mas sim um compilado de músicas, talvez alguns singles, né, para serem lançados. Seria um material feito em homenagem, em tributo ao Malcolm Young. Rumores anteriores até apontavam que gravações antigas do Malcolm teriam sido usadas para fundamentar essas novas músicas, né, gravações até específicas de 2003, né, 5 anos antes do Black Eyes, teriam sido feitas essas gravações. Teriam sido aproveitadas, sempre na base do teriam, né? Porque a gente nunca pode afirmar nada aqui, a gente não tem a informação oficial. Mas enfim, não sabemos o que vai virar e o que me deixa muito pensativo é assim, se a essa altura do campeonato a gente realmente precisa de um novo disco do AC/DC. Eu falo isso sendo um grande fã da banda, acompanho o AC/DC desde mais ou menos quando eu comecei a ouvir rock, né? É uma das bandas que me influenciou até como músico, como guitarrista. Eu sou um grandíssimo fã dos irmãos Young, né? Os dois são guitarristas extraordinários, inventaram um estilo muito próprio de se tocar, não baseado em técnica, mas em pegada mesmo, em visceralidade. Eu sou muito fã mesmo, mas até eu que sou um grande fã, já reconheço que talvez o AC/DC já tenha, vamos dizer assim, já deu o que tinha que dar, né, de certa forma. Porque, primeiro que eu não vejo exatamente o que o AC/DC poderia oferecer de novo. Vamos assim dizer, o AC/DC tem até aquela coisa de sempre grava o mesmo disco, sempre está se repetindo. É uma grande falácia, uma grande mentira isso, porque cada disco do AC/DC tem um tempero diferente e tem algumas mudanças muito significativas na carreira deles, né? Tanto aquela mudança do Power Age pro Highway to Hell no fim da década de 70, onde eles ficaram mais comerciais, de certa forma. Na metade da década de 80, aquela fórmula do Back in Black já não estava funcionando, eles tiveram que mudar de novo. Até na década de 90, eles puxaram de volta ali um hard rock mais tradicionalista, vamos assim dizer, uma forma de se tocar que já não estava sendo usada pela banda. Eles resgataram aquilo. O Black Eyes tenta trabalhar algumas coisas novas, já o Rock or Bust nem tanto, né? Até pelo momento que a banda vivia, eles foram bem ali numa gravação de segurança, de certa forma. Mas eu não consigo ver o que o AC/DC poderia fazer de interessante nesse momento. Seria muito interessante se eles tivessem gravado um novo disco com o Axl Rose. Por mais que o Brian Johnson seja um excelente vocalista, acho que todo fã do AC/DC tem um tremendo respeito pelo que ele fez, né? Ele ajudou a reerguer o AC/DC depois da morte trágica do Bon Scott, mas seria interessante ver o que o Axl poderia trazer, como seria uma abordagem do Axl nas músicas do AC/DC. Com o Brian Johnson meio que seria, não sei, mais do mesmo, não dá pra saber, porque não se tem nem muita informação do que o AC/DC planejava para esse novo registro, né?
e saber que eles queriam resgatar gravações antigas do Malcolm parece que vai ser mais do mesmo, né? Aquela repetição que talvez o fã mais fervoroso vai adorar, mas o fã mais casual pode ouvir uma, duas vezes e depois nem voltar para aquele disco, voltar para aquelas músicas. Então é um pouco complicado de se imaginar o que o AC/DC poderia oferecer nesse novo momento, né? Além disso, tem que considerar também que os integrantes já estão numa idade avançada, viveram muito intensamente esses anos de rock and roll, de hard rock aí, e já ofereceram muito, o legado deles já tá feito, já está pronto, né? Inclusive muita gente não vai nem considerar esses últimos discos como parte do legado deles, né? Quando vai pegar para ouvir um AC/DC, vai pegar Back in Black, vai ouvir Highway to Hell e por aí vai, não vão nem considerar esses novos trabalhos, né? Por outro lado, até uma forma diferente de se enxergar tudo isso é que o AC/DC talvez esteja procurando uma conclusão mais digna, né? Porque o ciclo todo relacionado ao Rock or Bust foi muito turbulento, né? Com baixas de integrantes, chegou num momento ali que era só o Angus Young e o Cliff Williams como integrantes mais clássicos, né, da banda, e o Cliff Williams ainda anunciando a aposentadoria dele ao fim da turnê, e até indicando, esse anúncio de aposentadoria até indicava que o AC/DC realmente planejava continuar, porque senão ele não teria anunciado uma aposentadoria à parte, né? Ele teria ficado quietinho ali com o resto dos seus colegas e deixado rolar, mas como ele mesmo anunciou uma aposentadoria, ele já entregou que o AC/DC planejava uma continuidade, talvez com o Axl, com o Chris Slade, algo que acabou nem acontecendo, né? Mas seria até interessante ver isso de uma forma assim como o fechamento de um ciclo, né? O fechamento da carreira do AC/DC, talvez eles queiram fechar com chave de ouro, com todos os integrantes bem, né? Esquecer aqueles problemas que o Brian Johnson e o Phil Rudd tiveram no passado recente. Mas, artisticamente falando, não dá para imaginar muito o que o AC/DC poderia trazer de relevante para esse momento, né? Seria mais para, talvez, saciar os desejos dos fãs, né? Que nunca querem que seus ídolos parem, né? Seja por motivos óbvios, seja por motivos até egoístas também, de querer o cara até o fim da vida ali no palco, aquele desejo de, eu tenho que ver ele antes de morrer, eu tenho que ver um show daquele cara antes de morrer, e talvez não seja bem assim. São pessoas, são seres humanos que também precisam de descanso, também têm seus interesses fora da música. Ainda mais seres humanos idosos, né? O mais novinho da banda é o Angus com 64, se não me engano, tem o Steve também com 62, e o Brian Johnson mesmo já está passando dos 70, né? Então, com problemas auditivos sérios aí, recentes. Então é uma situação muito complicada de você ficar exigindo demais de músicos que já apresentaram muito, já contribuíram muito, né, para esse cenário onde eles estão incluídos, já bateram recordes, né? Então, não sei, é uma sensação um pouco mista, mas eu imaginaria assim que o AC/DC já deu o que tinha que dar. Talvez se eles quiserem lançar um novo disco e fazer uma turnê como encerramento mesmo, como fechamento dessa carreira, talvez seria alguma coisa um pouco mais digna, mas mesmo a turnê ali eu ficaria um pouco receoso de acompanhar como é que seria o desdobramento dela, porque especialmente pelo Brian Johnson, né, fisicamente tendo problemas, né, e já com idade mais avançada, os tons das músicas já foram abaixados nas turnês mais recentes para que ele conseguisse cantar. Então é complicado, é uma situação bem complicada, mas a minha posição é mais ou menos por aí. Gostaria de saber também o que você acha disso, né? Se você concorda, se você discorda, se eu estou falando a maior borracha do mundo para você, ou se é bem por aí mesmo, se já deu o que tinha que dar. Deixa seu comentário aí, deixa sua curtida se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal aí, acompanha os outros vídeos que já foram publicados. E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Valeu!